Oi, vocês, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Atos Criminais. Meu nome é Cíntia e toda semana eu trago um vídeo novo relacionado a algum caso criminal que eu achei interessante ao redor do mundo. Bom, sempre no começo do vídeo eu peço para vocês, caso puderem se sentirem à vontade ou quiserem ajudar o canal, deixe um like, deixe um comentário, isso é muito importante, ajuda no engajamento. Eu conto com a colaboração de vocês. Enfim, dito tudo isso, vamos lá para o caso de hoje. O caso de hoje aconteceu em Delaware, na Pensilvânia, em 1996. Acontece que nesse ano, no dia 20 de junho, em uma estrada que chamava Rota Azul, estava passando uma ambulância e eles passaram por um local onde eles viram um Honda Civic azul parado. Eles pensaram que eles deveriam dar uma olhada, vai que de repente alguém precisasse de ajuda. Esse é um local onde os carros costumavam quebrar ali alguma coisa, poderia ter furado um pneu, acabado a gasolina. Então, os paramédicos que estavam dentro dessa ambulância desceram da ambulância e foram até o carro. Mas eles não encontraram ninguém ali e eles viram algo que parecia um pouco nebuloso. Na frente do carro havia uma poça de líquido vermelho. Eles pensaram então que poderia ter ocorrido um atropelamento ou algo do tipo. Eles deram uma olhada, mas não encontraram ninguém. E eles suspeitaram desse carro parado porque ele não parecia estar estragado, uma vez que as chaves ainda estavam na ignição e nenhum pneu estava furado. Os policiais foram chamados e assim que chegaram, eles isolaram a área. Eles viram aquela poça de líquido vermelho e eles acharam estranho porque bem próximo eles encontraram uma chave de fenda que também parecia estar suja, então aquilo não parecia ter sido um atropelamento. Além disso, no guarda-reio, que é aquela estrutura que tem na beira das estradas para impedir, né, que os carros eles caiam ali em alguma ribanceira ou algo do tipo, eles viram que nessa estrutura havia vários respingos. Eles pensaram então que alguém poderia ter sofrido alguma coisa ali, ter sido infringido com aquela chave de fenda. Eles começaram a dar uma olhada dentro daquele carro, eles encontraram vários objetos pessoais, mas eles não encontraram nenhum documento. É importante ressaltar que nessa cena eles encontraram um rastro de carro, então eles começaram a registrar aquela marca de pneu porque poderia estar relacionado ao que estava acontecendo ali. Logo começou a chover, então eles começaram a fazer isso rápido para que eles não perdessem aquelas pegadas. Eles também conseguiram encontrar várias impressões digitais, tudo isso foi registrado, pois eles sabiam que aquilo poderia se tratar de um crime e eles teriam com que trabalhar no futuro. Eles pegaram a placa desse Honda Civic, eles jogaram no sistema e eles viram que pertencia a uma mulher que chamava Gail Willard. Então, possivelmente ela era a dona daquele carro e possivelmente ela estaria desaparecida porque eles ligaram para o endereço que estava registrado aquele carro e eles não conseguiram encontrá-la. Logo, eles também começaram a emitir um chamado de busca para que policiais da área fossem, né, de repente encontrassem essa mulher, que eles entrassem ali em contato com a polícia central que estava trabalhando no caso. Só que a Gail, ela era uma enfermeira de um pronto-socorro, ela era bem conhecida ali no hospital onde ela trabalhava e também na área. Então, vários policiais sabiam quem era ela, porque, né, como ela era conhecida, eles sabiam de quem se tratava. E alguns desses policiais tinham ali, né, uma relação de amizade com ela e eles pensaram, bom, eu não acho que ela esteja desaparecida porque ela falou que ela iria fazer uma viagem para Nova Jersey, então eu acredito que ela esteja em sua casa de praia. Um desses policiais, que era amigo dela, ligou para ela na casa de Nova Jersey e quem atendeu? A Gail. Ela não estava ali na região da Rota Azul, ela estava de férias na sua casa de praia. Mas quem será que estaria usando o carro dela? Foi quando então a polícia teve uma surpresa porque ela disse que ela havia deixado o carro para sua filha, a Amy Willard, usar na quarta-feira do dia 19. Gail ficou desesperada porque ela pensou: onde está a minha filha? Ela imediatamente voltou ali para a região de Delaware. Ela foi falar com a polícia, ela foi dar ali algumas instruções, falar como era a filha dela, a questão da aparência, para que eles saíssem às ruas procurando pela Amy. A Amy era uma garota de 22 anos, pelo que a Gail falou, ela era uma garota muito centrada, ela sabia muito bem o que ela queria.
E ela estava de férias ali na região, porque ela já estava na universidade nessa época. E a Gail contou que ela foi para a região ali da casa de praia, deixou a Amy para trás porque ela tinha um encontro com os amigos do ensino médio. Ela contou que a Amy era muito reservada, muito caseira. Ela geralmente não saía de casa, mas os amigos queriam fazer um reencontro, lembrar dos tempos do ensino médio, e eles acabaram marcando uma noitada ali para quarta-feira, dia 19. Então ela combinou com a filha: bom, eu vou para casa de praia, você fica com o carro, vai ao encontro dos seus amigos, faz as outras coisas que você deve fazer, e no dia seguinte, depois do almoço, você encontra comigo na casa de praia. Então ela não estava esperando aqueles telefonemas da polícia falando que a filha dela estava desaparecida. Ela achava que estava tudo bem e que sua filha iria ao encontro dela. Os policiais que estavam trabalhando no caso também estavam desesperados em busca de Amy, porque além de conhecer a Gail, que era a mãe dela, eles também conheciam o pai de Amy, que era um policial que também trabalhava ali na região. Então eles pensaram: bom, nós precisamos resolver esse caso, é a filha de nossos amigos, a gente precisa dar uma resolução para isso, encontrá-la bem. E eles vasculharam toda aquela área ali próxima do carro e eles conseguiram andar um pouco ali em uma região distante. Até que eles encontraram um par de tênis branco e uma calcinha que ainda estava ali com um absorvente, e eles pensaram que poderia estar relacionado com a Amy, porque a mãe dela havia falado que ela sempre usava um par de tênis branco. Então eles pensaram: bom, é estranho, vamos recolher e a gente pode levar para análise para ver se a gente encontra alguma coisa. Enquanto isso, a Gail resolveu dar uma olhada no carro que ela havia deixado para a filha. Ela estava ali ajudando os investigadores, vendo se ela encontrava alguma coisa diferente. Era um carro novo, ela praticamente havia acabado de comprar, ela conhecia aquele carro muito bem. E quando ela deu uma olhada de perto, ela viu algo que a deixou um pouco ali incomodada. Porque na parte traseira do carro havia ali alguns arranhões, parecia que um carro havia batido ali na parte traseira. E ela contou que antes de deixar aquele carro com a Amy, aqueles arranhões não estavam ali, possivelmente deve ter acontecido ali na Rota Azul, até porque se tivesse acontecido alguma coisa com o carro, a Amy iria falar para ela. Os policiais também foram falar com os amigos de Amy que estiveram com ela no bar em que ela foi se encontrar com eles, que era um smoke bar. Quando eles chegaram até esses amigos, eles contaram que na noite anterior eles não viram nada de errado. Muito pelo contrário, eles contam que foi uma noite agradável, eles ficaram ali conversando, comendo alguns petiscos, bebendo alguma coisa. Só que a Amy, por volta da 00:30, ela resolveu ir embora, porque ela contou para esses amigos que ela teria uma aula de economia às 8 horas da manhã do dia seguinte e ela não queria perder essa aula. Então eles se despediram dela, ela saiu dali sozinha, eles não viram ninguém a seguindo. Um amigo acompanhou até o carro, ele conta que ela entrou e saiu, ele não viu nada demais. Mas agora os policiais querem saber o que aconteceu desde o momento em que ela saiu ali da região do bar até o carro, né, ser encontrado ali na outra área próxima ali da rodovia da Área Azul. Não era tão distante do bar, ficava a cerca de 10 minutos. Alguma coisa aconteceu naquele intervalo e eles queriam encontrar a Amy, porque até agora eles não tinham menor sinal dela. Bom, eu acho agora importante eu falar quem era a Amy, falar um pouco da personalidade dela. A Amy Ellen Willard, ela nasceu em 6 de junho de 1974, em Chester, na Pensilvânia. E ela era filha de Gail e Tim Willard. O Tim, ele era um policial, como eu disse para vocês. Ele era um pouco rígido com a educação com os filhos. A Amy tinha mais 2 irmãos. Ele sempre falava para os filhos que era importante eles se manterem ativos, praticar algum esporte, saber alguma coisa relacionada à defesa pessoal. Ele sempre falava que a vida, o mundo não é um conto de fadas, existem perigos por todos os lugares e todos nós precisamos saber nos defender. Então ele meio que criou os filhos dessa forma. A Gail também era uma mulher muito batalhadora, ela trabalhava com enfermagem, ela trabalhava no hospital local. Ela era conhecida por todos porque ela fazia ali um ótimo trabalho. Ela ajudava os pacientes dela ali na questão da recuperação, de ter uma vida melhor. Então, no momento em que as pessoas mais precisavam de alguém do lado, ela sempre estava ali naquele hospital ajudando todos eles. E essa família parecia ser muito bem estruturada.
até que os pais de Amy resolveram se separar. Isso foi uma época difícil para Amy, segundo algumas pessoas próximas, porque ela custou se adaptar a essa situação, mas ela foi morar com a mãe e com a avó e seus irmãos. De certa forma, ela não deixou se abalar, ela continuou praticando os esportes ali no ensino médio. Ela estudou em uma escola católica e ela se destacou bastante na questão do futebol e do lacrosse. Todos diziam que ela era uma ótima atleta. Durante o ensino médio, ela se destacou bem. Ela foi admitida para a Universidade de Georgetown. E quando ela foi para essa universidade, a questão do atletismo ali só abrilhantou a vida dela, porque além de se destacar no futebol, ela ganhou ali, né, uma estrela da universidade quando ela participava de esportes de lacrosse. Na verdade, ela foi considerada uma das 25 melhores atletas desse esporte em questão de todas as universidades dos Estados Unidos. Ninguém, mas ninguém mesmo, tinha dúvida que ela teria uma carreira brilhante e que ela se destacaria no cenário ali, né, dos Estados Unidos com relação a esse esporte. Ela tinha várias medalhas, ela estava ganhando vários prêmios e chamando a atenção de muitos treinadores que queriam, né, trabalhar com ela de certa forma. Foi na universidade também que a Amy, ela arrumou um namorado. Ela estava muito feliz nessa época, porque ela realmente havia encontrado alguém com quem ela gostava de compartilhar as coisas boas da vida. Então ela viajou bastante com esse namorado, inclusive para algumas praias de Porto Rico. Parecia que ela estava aproveitando o máximo de melhor que a vida poderia oferecer. E ela estava de férias ali na região da casa da mãe dela em junho, por isso que ela estava ali na área. Só que ela era muito, vamos dizer assim, ela não gostava de ficar parada. Ela não só continuou ali na área participando de alguns treinos com relação à questão atlética, porque ela gostaria de se manter em forma, mesmo estando de férias, mas ela também se matriculou em alguns cursos extras, porque ela falava para a mãe que ela não poderia ficar parada, porque ela não queria perder o ritmo da universidade. Por isso que ela teria uma aula de economia no dia 20 às 8 horas da manhã. Na verdade, era um curso extra que ela havia se matriculado enquanto ela estaria ali de férias junto da mãe e os familiares. Como Amy era conhecida nacionalmente ali na questão dos esportes de lacrosse, esse caso ele alcançou assim a mídia de uma forma estrondosa. Todo mundo falava do caso, não só ali na região da Pensilvânia, mas em todo o país. Todo mundo queria saber aonde estaria a Amy. Tudo isso aconteceu ali no dia 20. O caso se espalhou muito rápido porque todo mundo começou a procurar por ela. Os policiais também vasculharam as câmeras de segurança ali do bar onde ela estava na noite do dia 19, mas eles não conseguiram avançar nesse sentido, até que uma testemunha na parte da tarde do dia 20 apareceu na delegacia dizendo que ele tinha algumas informações. Na verdade, essa testemunha tinha 23 anos e era um rapaz chamado André Kobach. Ele apareceu ali e disse que na noite de quarta-feira para quinta-feira ali, do dia 19 para o dia 20, ele estava passando pela estrada da Rota Azul. Quando ele viu o carro de Amy parado ali, ele não achou nada de estranho. Isso era por volta da 1 hora da madrugada. Ele seguiu o caminho dele e ele estava indo até a delegacia falar sobre isso, porque ele viu ali que todo mundo estava falando sobre o caso e ele pensou que essa informação poderia ajudar os policiais de alguma forma. Ele levantou a suspeita dos policiais porque, de repente, né, ele estava ali 1 hora vendo aquele carro abandonado. Possivelmente ele estava na cena em que um crime aconteceu. Ele poderia ser a pessoa que sequestrou a Amy. Ele estava ali, de repente, indo até a polícia falar sobre aquilo, meio que para saber em que par as investigações estavam. Até porque a gente sabe que alguns criminosos, eles se inserem de propósito em uma investigação para saber o que os policiais estão fazendo. É meio como se eles quisessem estar a um passo à frente das investigações. Além disso, teve ali algumas coisas relacionadas a esse André, porque os policiais verificaram a ficha dele e viram que uma vizinha, inclusive, havia denunciado porque ele fingia ser um bombeiro. O que acontece é que o André, ele gostaria de ser um bombeiro, ele não escondia isso de ninguém, mas ele tinha no carro dele algumas coisas como uma sirene ali, algo do tipo. Ele meio que fingia ser um bombeiro, um policial. Ele até havia sido feito um registro de BO contra ele por isso, porque ele não podia fingir ser um bombeiro ou um policial.
Ele teve ali questões com uma vizinha e tal. Então, os policiais pensaram que ele era uma pessoa de interesse, mas até esse momento eles não poderiam segurar ele na delegacia porque não tinha nada de fato contra ele. Mas é claro que os investigadores não tirariam o olho desse rapaz. Mas foi no final do dia 20, por volta das 18 horas, que uma notícia chocante abalou toda a comunidade. Algumas crianças estavam brincando próximas ali de uma linha férrea quando elas esbarraram em algo que foi bem complicado para elas. Na verdade, elas encontraram uma moça em posição fetal, essa moça estava nua. Elas correram imediatamente para os pais, que chamaram a polícia. Assim que a polícia chegou, né, ela isolou todo o local e viu que poderia se tratar da Amy, uma vez que ali o semblante daquela moça parecia muito com as fotos que eles tinham de Amy. Imediatamente eles tiraram várias fotos ali, levaram para Gail e para o Tim, e eles imediatamente identificaram a Amy, infelizmente era ela. Amy foi levada para uma autópsia e o que descobriram com relação a ela foi bastante complicado. Essa moça, ela teve ali algumas fraturas na cabeça, possivelmente isso que ocasionou a perda de vida, mas tinham sinais que contavam uma história bastante complicada, porque ela tinha vários ossos da testa quebrado. Além disso, ela tinha fraturas em todo o corpo, ela tinha ferimentos defensivos, tinha algumas queimaduras, sinal de queimaduras no corpo, eles não entendiam como aquilo poderia ter ocorrido. Mas o que mais chocou as pessoas que fizeram a análise daquele corpo é que ela, infelizmente, sofreu alguma questão íntima ali. E não só isso, um galho foi, introduzido no seu corpo e ela foi encontrada dessa forma. Então, essa moça deve ter sofrido bastante. Ela estava ali sem as suas vestes. E apesar de ainda não ter exames de DNA com relação àquelas peças que foram encontradas do tênis e também da calcinha, a mãe dela já havia falado que aqueles pertences pertenciam a Amy. E o que os policiais pensaram nesse momento, que possivelmente ela não teve a sua vida retirada nesse local onde ela foi encontrada, porque não havia nenhum vestígio de líquido vermelho ali na área, ela havia perdido, muito desse material. Eles pensaram se de repente foi no local onde eles encontraram aquele par de tênis. Possivelmente não foi ali na Rota Azul, de repente ali na Rota Azul, apesar de ter ali bastante material, líquido vermelho, possivelmente não foi ali onde tudo aconteceu, as coisas mais sérias com ela, porque é um local onde ficavam passando vários carros. De repente, a pessoa que fez aquilo a abordou no local, deve ter, batido na cabeça dela, mas até levado para outro local, enfim, deveria ter muitas cenas de crime e os policiais agora precisavam trabalhar sobre isso. Eles começaram a analisar aquelas impressões de pneus de carro que eles encontraram próximo do carro da Amy. Eles também trabalharam muito nesse sentido, mas nesse momento eles não conseguiram avançar muito nesse sentido. Eles pensaram por que a Amy parou naquela área, será que alguém a estava perseguindo? Bateu na parte de trás do carro dela, ela foi obrigada a parar e quando ela parou a pessoa a abordou de forma violenta. Eles pensaram então naquela testemunha de 23 anos que era o Andrew. Eles queriam saber mais sobre ele, porque já que ele fingia ser um policial, vai que de repente ele colocou ali as luzes, ele abordou a Amy, ela parou para ver o que estava acontecendo, e quando ela perguntou o que ele queria, ele atirou do carro, enfim, fez ali o que ele fez com ela. Então, eles dariam uma olhada de perto nesse rapaz e foi então o que eles foram fazer. Enquanto isso, no dia 21, a família estava ali se despedindo da Amy. Todos os seus colegas de lacrosse apareceram ali na área para se despedir dela. Todos eles estavam falando do impacto que era perder a Amy naquele ponto, o quanto ela era uma pessoa boa, dedicada, uma boa garota. Também o memorial foi feito ali na área onde o carro dela foi encontrado. É interessante isso porque eles levaram várias flores e eram girassóis. A mãe dela conta que na noite em que ela saiu, ela sabia que a filha estava usando uma camiseta com o girassol, que era a flor preferida dela. Então, várias pessoas começaram a levar esse tipo de flor ali para a área e também levavam Coca-Cola, que era a bebida que ela mais gostava. Então, era uma forma de deixar ali uma homenagem para ela. Por outro lado, os policiais estavam empenhados em estudar de perto o Andrew.
Eles descobriram que ele pertencia a uma boa família, o pai dele tinha uma boa posição na vida, ele poderia ter estudado, enfim, ter se dedicado a alguma coisa. Ele tinha um irmão médico muito bem sucedido também, e tinha um irmão mais velho que era um corretor, que era muito bem conhecido, que tinha ali um ótimo empreendimento. O Andrew parecia a ovelha desgarrada da família, ele parecia não estar se encontrando em nada. Ele havia perdido o emprego, ele estava desempregado. Os policiais descobriram que ele trabalhava numa empresa que ficava bem perto ali da área onde a Amy foi encontrada já sem vida. Então eles pensaram, bom, ele está muito sempre bem perto do que aconteceu com a Amy e precisamos chamá-lo novamente para falar com ele, para ver o que ele tem a dizer. Ele foi de boa vontade até os policiais, começaram a falar com os policiais, até que os policiais pediram que de repente eles pudessem dar uma olhada ali no carro do Andrew. Inicialmente ele concordou e enquanto os policiais estavam ali mexendo em tudo, do nada ele disse: olha, vocês querem saber? Eu não quero que vocês fiquem olhando isso daí, pode deixar tudo do jeito que tá, eu vou procurar um advogado porque isso aqui tá muito estranho e eu não tenho nada a ver aí com o que vocês acham que eu tenho. Foi quando então os policiais não puderam fazer mais nada porque eles não tinham mandado e o Andrew entrou no carro dele e foi embora. Imediatamente os policiais foram até a esfera maior e pediram um mandado, eles conseguiram isso e foi atrás do Andrew. Foi até a casa dos pais dele porque eles queriam achar alguma coisa ali na casa, ver se eles encontravam alguma conexão. Reviraram todo o carro dele, coletaram ali algumas amostras. Os policiais também tinham um mandado para levá-lo até o hospital para que pudesse recolher ali, né, a questão do líquido vermelho dele para fazer exames de DNA. Ele não podia se negar porque tinha um mandado ali. O advogado dele já estava no caso, o acompanhou, mas os policiais deveriam esperar todos esses exames de DNA para verificar com o que eles tinham até então. Isso demoraria bastante tempo, mas eles achavam que eles já haviam resolvido esse caso. Em novembro, todas as amostras elas voltaram com o resultado dizendo que era incompatível. Então, o Andrew, apesar de estar estampando todos os noticiários sendo relacionados ao que aconteceu, a Amy, ele não tinha nada a ver com o que ocorreu com ela. Os detetives, então, de certa forma, voltaram à estaca zero. Como eu disse, eles tinham certeza que era ele. O Andrew, ele deu uma entrevista falando que ele foi muito injustiçado pelo que aconteceu. As pessoas o estavam acusando, mas ele realmente, às vezes, ele fingia ser bombeiro porque ele gostaria de ser um bombeiro, mas ele não tinha abordado nenhuma moça. Muito pelo contrário, ele só resolveu ir até a polícia falar sobre o carro parado na estrada porque ele achou que poderia ajudar de certa forma. Até porque ele gostaria de ser um bombeiro, um policial, e vai que de repente, né, ele ajudando ali, ele poderia ter alguma coisa, não sei por que ele pensou isso, não iria ajudá-lo em nada. Mas enfim, o fato é que ele era inocente e ele foi realmente inocentado. Os investigadores estavam desanimados quando em setembro uma mulher apareceu na delegacia para fazer um registro de ocorrência. Ela contou que na noite anterior ela estava passando pela rodovia da Rota Azul quando ela viu um carro andando atrás dela e esse carro tinha uma luz como de polícia e esse carro então deu sinal para que ela parasse. Quando ela parou, ela foi abordada de forma violenta. Um homem que se passou por policial começou a agarrá-la e acabou a violando. E ela estava ali para registrar aquilo. Ela conta que foi horroroso, ela pensou que perderia a vida dela. Mas, felizmente, esse homem depois foi embora e ela ficou ali abandonada na Rota Azul. Os policiais pensaram que esse caso era muito parecido com a da Amy e eles pensaram em ver se tinha outras ocorrências parecidas. Eles viram que 2 anos antes uma mulher também registrou um boletim de ocorrência. Ela contou que também estava passando ali pela Rota Azul por aquela estrada quando um policial pediu para que ela parasse. Ela contou que o carro não tinha ali as siglas de polícia, era um carro disfarçado, mas tinha uma luz. Então ela parou. E quando ela parou e perguntou se tinha algum problema, a pessoa pediu ali a carteira dela e quando ela entregou, esse cara meio que quis ali segurá-la pelo pescoço através da janela do carro. Imediatamente ela conseguiu arrancar com aquele carro e ir embora, mas aqueles registros estavam ali e eles estavam pensando se não era a mesma pessoa que possivelmente havia abordado a Amy. O caso da Amy voltou aos noticiários em 1997,
quando num episódio de Casos Não Resolvidos foi exibido a história dela e foi solicitado ao público que eles aparecessem ali com alguma informação que pudesse ajudar. Em maio de 1997, muitas pistas estavam chegando até a delegacia devido a esse programa de televisão. Foi quando então a polícia foi chamada por uma moça chamada Patty Jordan. Ela contou que ela estava no smoking bar, ela estava se divertindo com os amigos até que ela resolveu ir embora. Enquanto ela estava passando ali próximo da área da Rota Azul, ela conta que um carro, possivelmente de polícia, começou a andar atrás dela. Ela contou que ficou um pouco desconfiada até que esse carro colocou uma luz para fora e esse carro se aproximou muito ao ponto de quase bater na parte traseira do carro dela, então ela encostou ali. Ela viu quando um homem negro alto desceu daquele carro e andou em direção ao carro dela. Ele pediu a carteira de reabilitação dela, ela foi pegar essa carteira e foi nesse momento que ele pareceu, jogar o corpo ali sobre ela, sobre o carro dela. Ela ficou muito assustada, ela tentou ali fechar o vidro e ela conseguiu também sair correndo ali do local e ela estava chegando na delegacia para contar sobre o que havia acontecido com ela. Ela estava assustada, pois ela achava que ela havia sido abordada de forma muito rigorosa por um policial, ela não achava aquilo certo e ela estava ali fazendo um registro, um boletim de ocorrência. E o melhor, a Patty, ela conseguiu gravar a placa daquele carro que a estava seguindo. E quando os policiais jogaram aquela placa no sistema, imediatamente eles chegaram a um nome que era de Arthur Barr. Arthur, ele tinha uma ficha criminal, isso assustou ainda mais os policiais. Ele tinha um histórico extenso, nessa época em que tudo aconteceu, ele estava com 38 anos, mas eles viram que aos 19 anos ele se envolveu em um incidente, na verdade isso aconteceu no dia 25 de julho de 1978. Ele e a esposa dele na época, que se chamava Tammy, estava em um local, num estacionamento de supermercado, quando ocorreu uma briga ali por causa de uma vaga. Esse Arthur, ele foi então para cima de um cara que estava ali, acabou tirando a vida desse homem. Ele foi levado a julgamento porque ele tirou a vida de alguém, ele acabou sendo incriminado, ele deveria ficar preso em uma prisão perpétua, mas o que nós sabemos é que teve ali a possibilidade de uma liberdade condicional e 11 anos depois ele estava de volta às ruas. Em 1990, logo depois de sair da prisão, ele estava morando na Pensilvânia e ele tentou invadir o apartamento de uma mulher. Essa mulher ligou para a polícia chegou até o local, ele ainda estava ali. Então, ele foi levado para a delegacia. Ele deveria ser enviado novamente para o local onde ele deveria cumprir ali a prisão perpétua. Isso era uma violação da liberdade condicional, mas eu não sei por que isso não ocorreu e não foi registrado como uma violação da liberdade condicional. Ele responderia um processo, mas essa mulher que eu estava o acusando de invadir o apartamento, ela teve um mal súbito e ela acabou perdendo a vida, então era como se o processo morresse ali também. Então ele acabou se safando dessa situação. Os policiais agora queriam localizar o Arthur, mas eles não o encontravam em lugar nenhum. Nem no registro ali em que o carro dele estava registrado, eles não conseguiam encontrar esse homem. Acho que ele era muito esperto, ele sabia que os policiais estavam na cola dele, mas não sei se tão esperto assim, porque houve uma ligação para o 911 de uma região ali na Pensilvânia, de uma mulher dizendo que um homem queria invadir a casa dela. Os policiais foram até lá e quando eles chegaram, era um homem que se dizia se chamar Peter Love. Mas quando eles olharam a identificação que estava no bolso desse homem, na verdade se tratava do Arthur. E eles descobriram também que no bolso dele tinha uma chave para um carro que estava ali numa região próxima. E quando eles foram até esse carro, eles perceberam que na verdade esse carro não pertencia ao Arthur. Na verdade, pertencia a uma mulher chamada Maria Cabos. Maria era uma técnica de laboratório, só que infelizmente ela estava desaparecida há 3 meses, quando a família então registrou um boletim de ocorrência falando que ela não havia voltado para casa depois de uma noite de plantão. Então, isso era muito suspeito, havia algo muito nebuloso com relação ao Arthur, e ele foi então levado para os policiais para um interrogatório. Mas ele não falou muita coisa, a gente já sabe por quê,
mas os policiais falaram com pessoas próximas ao Arthur. Uma delas foi a esposa dele, a Joyce, e quando eles falaram com ela, ela disse que se lembrava muito bem do ano anterior, do mês de junho, que o marido ficou ali desaparecido por alguns dias e ela não sabe aonde ele estava. Além disso, o irmão dele contou que ele tinha uma abordagem estranha com relação às mulheres. Geralmente ele ia até um ambiente, ele ficava observando tudo. Quando ele achasse alguém interessante, ele via que essa mulher saía de carro, ele a seguia e ele meio que simulava um acidente batendo na parte traseira do carro. E aí, quando essas mulheres saíssem ali para ver o que aconteceu, para conversar, né, sobre aquela batida, ele então, né, pegava essas mulheres e costumava, né, fazer algumas coisas ali complicadas. Então esse era um tipo de abordagem que ele costumava fazer e era o tipo de abordagem que os policiais acreditavam que a Amy deveria ter sofrido no dia 19 de junho de 96, um ano antes. E não só isso, os policiais também conseguiram encontrar uma namorada do Arthur. Sim, ele era casado, mas ele tinha uma namorada e ele chegou a usar essa namorada como álibi para a noite do dia 19, né, para o dia 20 lá, que foi o dia que a Amy desapareceu. Ele contou que estava em um aniversário junto com essa namorada. Essa namorada contou sim que tinha um aniversário naquele dia, era do sobrinho dela, mas que o Arthur deveria ter ido com ela, mas ele não apareceu e ele ficou desaparecido ali por alguns dias sem falar com ela. E ela acreditava sim que ele poderia ter algo a ver com o que aconteceu com a Amy, porque várias vezes ele havia relatado a ela sobre alguns crimes que eram muito parecidos com o que ocorreu com a Amy. Eu só fico pensando como que ela namorava esse cara. Não sei se ela sabia que ele era casado, mas ele dizia para ela coisas que ele fazia com mulheres, alguns crimes, tipo, meio estranho, enfim, mas ela falou sobre isso e de certa forma acabou ajudando os policiais. Os policiais recolheram o material genético do Arthur, mas como eu disse para vocês, era 1997, demoraria bastante tempo. Eles teriam que aguardar. Mas enquanto isso, eles queriam dar uma olhada no carro que o Arthur ele estava usando, que era o carro da Maria. Eles deram uma olhada ali, eles não encontraram muita coisa, até porque ele estava com aquele carro há 3 meses, que possivelmente ele pegou da Maria, né, quando ele deve ter a sequestrado e sumido com ela, eles acreditavam nisso. Eles queriam ver se encontrava alguma coisa ali da Maria, se conseguiam também relacioná-lo ao sequestro da Maria, mas eles não encontraram nada nesse ponto. Eles queriam saber qual era o carro que o Arthur usava, né? Em junho de 1996, foi quando então eles descobriram que ele usava um carro que era um Ford Sport. Não sei se vocês já viram, tem que colocar a foto aqui. E eles descobriram que esse carro estava ali no estacionamento de desmanche. Eles conseguiram localizar esse carro. Eles foram até lá, fizeram uma varredura e eles não encontraram nada aparente, até porque aquele carro ficou ali muito tempo, exposto ao sol, à água da chuva. Mas eles conseguiram então tirar ali o assoalho, ver a parte de baixo, e eles notaram ali que na parte que tinha um óleo, né, que é uma parte que ficava um pouco quente, tinha ali como se fosse um X, que era muito semelhante a um X que foi encontrado no corpo da Amy na época, que parecia meio que como um queimado. Então eles tiraram aquela peça. Eles também conseguiram tirar uma resquício ali que parecia de líquido vermelho debaixo do carpete. Eles também iriam analisar, ou seja, tinha muita coisa com qual eles deveriam trabalhar naquele momento, mas todas essas amostras precisavam ser analisadas, isso demoraria um certo tempo. Mas em 10 de dezembro de 1997, Arthur Bourne, ele foi formalmente acusado de ter causado o que causou com a Amy. As amostras voltaram e eram compatíveis. No corpo da Amy também havia sido encontrado material genético que era compatível com o material do Arthur. Lembra ali daquela questão do carro, do X? Era o mesmo padrão de queimadura que foi encontrado no corpo da Amy. Além disso, lembra que eles usaram um cotonete e tiraram material que parecia líquido vermelho. Esse líquido vermelho pertencia a Amy, estava no carro dele. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquele dia, porque ele recusou a falar sobre isso, mas ele estava ligado ao que aconteceu, infelizmente, com essa moça. Com relação a Maria Cabos, ela continuava desaparecida. Os detetives não conseguiram encontrar alguma coisa que incriminasse o Arthur até esse momento, então eles seguiriam com a acusação com relação ao caso da Amy.
Em janeiro de 1998 houve um julgamento. Ele possivelmente pegaria ali a questão da prisão perpétua, ou até mesmo a possibilidade de perder, né, a vida dele. A mãe da Amy, a Gail, ela deu uma entrevista e falou que ela não gostaria que isso acontecesse, porque ela perdeu a filha dela e ela não gostaria de tirar o filho de ninguém. Por outro lado, o pai da Amy, ele não foi tão solidário, ele contou que ele queria a pena máxima sim, e que se possível ele pegasse essa pena, ele gostaria de assistir os últimos momentos daquele homem, porque ele tirou tudo de mais raro e caro que ele tinha na vida, que era a filha dele, e ele não tinha um dia sequer que ele não se lembrasse de toda aquela situação. O sofrimento que a filha dele deve ter passado, ele conta que era terrível conviver com tudo aquilo. Teve alguns atrasos, o julgamento só ocorreu mesmo em setembro de 1998. Como o Arthur, ele não deu uma declaração, não falou, né? Ele estava, na verdade, alegando inocência ainda. A promotoria contou uma história do que possivelmente aconteceu naquela noite. Como eles sabiam que ele costumava abordar mulheres seguindo e depois batendo no traseiro dos carros, ele imaginou que ele seguiu a Amy. Ele bateu na traseira do carro da Amy, ela deve ter parado para ver o que aconteceu, né? Ela deve ter ficado preocupada. Ela estava no carro da mãe, era um carro novo, né? Ela não queria ter problemas com aquilo. Quando ela desceu, ela deve ter sido abordada por esse homem que a sequestrou, a levou para outro local, enfim, depois acabou descartando o corpo dela ali na área próxima da ferrovia. Então, eles acreditavam que ela deveria ter sofrido bastante, né, como eu disse para vocês lá com relação à autópsia. E agora eles estavam ali diante dele e eles, né, queriam acusá-lo, sentenciá-lo à questão de perder a vida. E realmente ele acabou sendo sentenciado nesse sentido. No final desse julgamento, esse cara é tão abusado que ele fez um sinal de arma e apontou para a família da Amy. E eu nem preciso dizer que a família dela ficou extremamente chocada com essa situação. Atualmente ele ainda está na fila ali esperando pelo momento dele. E eu quero dizer para vocês que em janeiro de 1999, o que aconteceu? Uma pessoa estava caminhando por uma área mais afastada ali com o seu cachorro, quando ela se esbarrou ali num crânio. Ela achou aquilo muito estranho, chamou a polícia. Depois, identificações futuras mostraram que esse crânio pertencia a Maria Gabos. O que é interessante é que esse local onde ela foi encontrada ficava bem próxima da área de onde a Amy foi encontrada. Eles não quiseram levar o Arthur para um julgamento com relação a Maria, porque ele já havia sido sentenciado a perder a vida, então eles achavam que não queriam levar esse caso para o sistema, até porque ele já teria ali uma condenação que era a condenação máxima. Mas a família da Maria conta que eles gostariam sim que tivesse tido um julgamento com relação a Maria, porque isso seria um desfecho para eles, mas que eles ficam tranquilos de certa forma, uma vez que ele não vai voltar mais para a sociedade, uma vez que ele não é uma pessoa que possa ser reconduzida a viver entre nós. A gente sabe que ele teve essa oportunidade no passado e, na verdade, o que ele fez foi só, enfim, ladeira abaixo depois disso, então, enfim, não tem muito futuro ali para ele. É muito triste o caso da Amy, porque quando eu pesquisei sobre ela, quem era ela, a vida dela, ela realmente era muito brilhante. Essa moça, gente, ela estava entre as 25 melhores atletas de lacrosse dos Estados Unidos. Tudo indica que ela iria ali para, né, torneios nacionais, ela ficaria em primeiro lugar. As pessoas acreditavam que tinha olheiros ali de olho nela para contratá-la para trabalhar com relação a isso. Ela sonhava em ser uma jogadora profissional, ter ali um belo futuro no esporte, mas quando ela se aposentasse da carreira de atleta, ela gostaria de ser uma professora ou uma treinadora, e todos acreditam que ela faria isso muito bem. Mas me contem vocês o que vocês acharam do caso de hoje. Inicialmente o Andrew, ele foi o principal suspeito, ele tinha também um histórico de querer se fantasiar ali de bombeiro, de policial, mas ele era só um fanfarrão. Com certeza o Arthur também tinha essa mania, né? O irmão, o cunhado dele falou sobre isso, a forma como ele abordava as mulheres. É sabido que nessa época as pessoas elas ficavam com medo de serem paradas por policiais, porque elas achavam que era um policial que tinha feito tudo aquilo, e na verdade era uma pessoa que meio que se fantasiava, que colocava ali uma luz. Nessa época o governador do local proibiu que policiais
um carro adequado, né, que é aquele carro todo configurado da polícia, ou seja, um carro que seja apenas a paisana, parassem pessoas, porque isso deixaria as pessoas com medo. Então as pessoas meio que ficaram ali, né, chocadas com toda essa situação. Que bom que teve um desfecho para a família da Amy. Infelizmente, a família da Maria sabia quem era que tinha feito aquilo, eles queriam julgamento, mas a gente sabe que não seria necessário, ele já tinha pena máxima, mas acho que eles queriam ter passado por isso, não sei. Me contem vocês, a visão de vocês com relação a tudo isso. Gostaria de agradecer vocês que ficaram até aqui o final do caso. Eu agradeço a companhia de vocês, eu espero vocês na semana que vem. Tenham um ótimo final de semana, sintam-se todos abraçados e um grande abraço.